É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. E aí, Raquel, como é que vai ser o episódio de hoje? Quais são as suas expectativas? São altas, né? Porque... Sem pressão. Botando responsabilidade. Sem pressão. Não, porque ninguém imagina que uma advogada tem interesse por esse tema. Eu fiquei impressionado. E eu tenho muito interesse. Então, apesar desse episódio ser seu, completamente seu, eu vou dar uns pitacos aqui de vez em quando. Mas eu dou pitaco no jurídico. Ah, então tá ótimo. A gente fica aqui. Na hora que vocês começarem a falar coisa assim, que eu não tô entendendo, eu falo assim, explique pra advogada. Que é o que eu faço no jurídico, né? Mas não podemos deixar de falar, gente, pra gente começar, que a gente tem na 7ª temporada o apoio da Alex Seguros. Patrocinador master da 7ª temporada. É a nossa patrocinadora Legend, né? Chiquérrima. Que está apoiando a 7ª temporada, então estamos aqui fazendo, né, esse bloco aqui em São Paulo também com o apoio da Alec. E assistam o primeiro episódio da 7ª temporada, que lá a gente, com conteúdo, né, dissecou bem a atuação que o seguro pode ter dentro da jornada do loteamento, e tem muita solução que otimiza, que economiza, enfim, não deixe de assistir. E vamos que vamos. Vamos lá. Galera, nós estamos aqui com Caio Esteves. Finalmente estamos com Caio Esteves. Olha só, até parece que eu sou importante, que eu sou difícil. Até parece que eu sou difícil. Tem a voz de radialista o cara tem, gente? Se tiver no Spotify vai gostar de escutar. Galera, mas assim, não tirando as brincadeiras de lado, eu sou um um leitor assíduo do material do Caio, dos conteúdos que ele desenvolveu. É você, então. Sou eu, né? É você. E o Caio escreveu um livro, cara, que para mim foi assim, democratizou, não sei se a palavra democratizou, mas de certa forma facilitou a compreensão a respeito do place branding aqui no Brasil. Então o place branding, que, diga-se de passagem, só se compra agora no Mercado Livre, caríssimo livro. E eu tenho 4 lá em casa, nossa, né, assinado ainda. Escreveu o livro Cidade Antifrágil e também Lugares Futuros, não é isso? Isso aí. Bem-vindo, Caio. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Me conta, cara, me tira uma dúvida, como é que tá hoje? O que é que você tá fazendo? Como é que eu tô fazendo, contextualiza? Assim, eu diria que eu tô fazendo a mesma coisa de sempre, com algumas pitadas a mais, né? Com algumas complicações a mais. Se não bastasse a complicação de fazer place branding e explicar para o mundo inteiro que diabo é isso, a gente agora ainda está também com uma nova abordagem, que é essa abordagem do futurismo estratégico para lugares, que é entender que a gente tem que olhar para os lugares, sejam eles cidades, regiões, países, bairros, ruas, não só para o que vai acontecer hoje, mas para o que pode prepará-los para as incertezas futuras. Legal. Então, a gente fundou recentemente a nossa nova consultoria, eu e a Mariane, que é a N Lugares Futuros, que vem dessa ideia, né, de N lugares, N ideias, N pessoas, N soluções, N possibilidades, que é essa junção, que é a primeira consultoria que se tem notícia, que junta o place branding, a identidade do lugar, place making, a experiência do lugar, e futurismo estratégico específico para lugares, que coloca essa camada de, legal, identidade hoje, experiência hoje, mas, cara, e aí, o futuro? Né? Isso faz muito sentido, eu falo muito isso para o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário geralmente vai falando de grandes projetos, de bairros, que vão demorar 15 anos, Dani, para alcançar uma maturidade. Como é que você projeta alguma coisa para 15 anos, achando que o que acontece hoje vai continuar acontecendo daqui a 15 anos? Eu brinco que isso é o conforto ilusório da previsibilidade, algo que a gente sabe que não funciona, a gente não é capaz de prever o futuro. Então, falar de futurismo estratégico aplicado a lugares é entender que a gente tem que estar apto, atento a entender os sinais e, ao mesmo tempo, sempre disposto a explorar diferentes possibilidades, porque a gente não sabe, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Até por isso que a gente fala, a turma do futurismo estratégico, da qual eu me incluo, né, mais recentemente do que no do Place Brand, fala inclusive que a gente não deveria falar futuro no singular.
como ele não existe, a gente sempre tem que se referir a isso como um horizonte de futuros, de possibilidades. Então, essa é uma camada que a gente coloca a mais, porque a gente sempre ficou muito incomodado que grande parte do mercado, e estou falando do poder público também, pensava os lugares a partir de uma perspectiva de pesquisas de hoje com dados de ontem, para algo que tem que ser perene. Perene nada é, mas assim, tem que ser minimamente duradouro e, portanto, apto a se adaptar a essas diferenças, a esses cenários possíveis que vão acontecer, já que a gente tem capacidade de prever. Então, isso é essa camada que a gente traz e coloca na N Lugares Futuros, que é essa, vamos dizer assim, novidade que está muito baseado na minha experiência do último livro. Quer dizer, o último livro está baseado na experiência da N antes de se chamar N, quando a gente ainda estava numa grande consultoria global, e aí a gente saiu para se dedicar a essa ideia de identidade, experiência e pensar nisso, como fazer com que isso crie lugares melhores, mas não só hoje, melhores ao longo do tempo. Né? Que é uma coisa que é muito importante, eu acho que ela é muito pouco explorada. Sempre que eu falo isso para o mercado imobiliário, nas raras vezes que eu falo isso, porque raras vezes eu tenho falado sobre isso no mercado imobiliário, não sei por que motivo, quer dizer, talvez eu saiba, porque não vou falar porque um monte de certezas não são tão certezas assim, mas eu fico bastante... É curioso para mim como parece que eu estou falando grego. E é uma coisa que é muito óbvia. Né? Cara, você tem empreendimentos, grandes bairros, como os que eu costumo trabalhar, que eu já trabalhei, você tem, como eu falei para vocês, 10, 12, 15 anos, esse demora 2, 3, 4, 5 para lançar, e mais um tempo... Cara, você tem que ser muito otimista, de achar que nada no mundo vai mudar nesse período. Né? E essa discussão, essa exploração de cenários futuros, vem para a gente preparar sistemas, processos, métodos, para que os lugares sejam dinâmicos ao ponto de conseguirem se adaptar a essas mudanças. O grande ponto de inflexão para a gente veio através de um custo absurdo humano, que foi a pandemia. Sem dúvida. Né? Mostrou, a gente aprendeu da forma pior possível, né, pela dor de muita gente, como que as coisas não têm essa... Futurismo estratégico vai chamar isso de futuro projetado, que é a ideia de que você vai olhar para sempre para frente como se ela fosse uma repetição daquilo que você sabe hoje. Né? A gente tinha essa certeza de que era possível que as coisas continuariam sendo como sempre foram. Veio a pandemia e deu uma chacoalhada nisso tudo, e aí a pandemia talvez tenha sido, né, a abertura dos portões do inferno, da caixa de Pandora, como a gente quer chamar, porque a gente teve depois alagamentos no Rio Grande do Sul, a gente teve incêndios em várias partes do Brasil, a gente tem várias questões, quando não são ambientais, são sanitárias, quando não são sanitárias nem ambientais, são políticas, então assim, a gente tá vivendo num tempo onde o futuro deixou de ser um ponto no horizonte e passou a estar o tempo inteiro em contato e transformando a vida da gente. Então, pensar nos futuros é explorar possibilidades para tomada de decisão hoje, para que a gente consiga ter essa noção e ser menos... O termo que eu gosto de usar é meio provocador, como eu gosto de ser, mas enfim, é de ser menos iludido. Né? Então, assim, na verdade, a grande diferença disso tudo é que no Estágio Antifrágil, né, no livro 3, a gente já falava de dinamismo, de possibilidades, já falava de agilidade, da necessidade de ter lugares que são adaptáveis e dinâmicos, mas eu ainda não tinha me aprofundado na discussão sobre essa pluralidade dos futuros. Então tinha tudo isso, mas tinha um caminho que era mais ou menos único. E aí, no Lugares Futuros, veio essa grande descoberta, nesse período que separa os dois livros, de falar, cara, mas essa é uma coisa que sempre me incomodou muito, que é... Eu ficava sempre perguntando, pô, mas não é possível, a gente está usando um dado, que é um dado que foi colhido 3 meses atrás, para uma coisa que vai ser lançada daqui a 3 anos. Será que isso vai fazer sentido? Será que vai fazer sentido? E aí veio o grande tsunami da Covid, meio que, infelizmente, provou um ponto para mim e para todo mundo. Caio, assim, você está falando isso, eu estou lembrando que quando eu era mais jovem, né, não que eu não seja jovem, eu li A Terceira Onda, do Alvin Toffler, né? Toffler. E lá, cara, eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Não é que eu fiquei impressionado, eu achei que ele estava viajando.
várias coisas que ele colocava no livro que eram tendências, dentre elas de que nós teríamos no futuro famílias que eram do jeito que a gente conhece hoje. Então você tem uma mãe com um filho que é casada com um pai que tem outro filho e que eles constituem uma nova família. Quando eu li aquilo, eu falei, não fez sentido nenhum, faz né? sentido nenhum. E eu lembro que teve uma outra questão, que eu não me recordo do livro, mas que hoje é realidade. E hoje eu fico pensando, cara, como é que esse cara tirou isso? A minha pergunta é assim, como é que você, através dessa metodologia, você consegue prever futuros? E eu queria que você desse um exemplo na prática de como isso pode ser aplicado por um empreendedor do segmento imobiliário. Vamos lá. Acho que primeiro é importante falar que não é prever futuros. Tá? É explorar futuros. Porque ao explorar essa diversidade, eu consigo me preparar e começar a mapear sinais e incertezas que vão me apontar problemas e oportunidades. Tá? Mas isso é muito profundo, né, Caio? Será que o empreendedor ele vai nesse... Ele vai ser obrigado a. Assim, não é uma questão de se ele vai, é quando ele vai. Porque é interessantíssimo você explorar isso com essa né? Mas assim, a gente fala tanto de coisas rasas ou coisas óbvias que o empreendedor não faz, né? Não, mas é assim, acho que todo mundo, né? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Você conseguiria imaginar... Eu tô te provocando, não, tá, ótimo, ótimo, é bom pra sentir um pouco o próprio veneno, né? Eu acho que assim, vamos pensar aqui. 10 anos atrás, você conceberia que a gente poderia estudar à distância e ser socialmente e profissionalmente aceito, trabalhar à distância e ser socialmente e profissionalmente aceito, a gente poderia desmaterializar, a gente poderia fazer consultas médicas à distância e ser uma coisa positiva, a gente poderia comprar, como costumo dizer, de prega bomba atômica pela internet e chegar onde quer que chegue correio, né? Ou seja, 10 anos atrás, isso era uma coisa muito estranha, eu lembro muito bem, eu falei isso várias vezes. 10 anos atrás, se um cliente do Nordeste do Brasil, vou pegar um exemplo bom, que não foi com esse cliente, poderia ser a mesma cidade. Um cliente em Aracaju, em Sergipe. Para ir para Aracaju é muito difícil a gente conseguir voo direto, a gente tem que fazer escalas em Brasília. É uma logística que não é tão simples e muito menos barata. 10 anos atrás, se eu falasse para ele, se eu sugerisse para ele fazer uma reunião online, nossa, ele provavelmente nunca mais responderia meu e-mail, que a gente usava no WhatsApp 10 anos atrás, como a gente usa antes. Porque pegava muito mal. Era quase ofensivo, né? Não era quase, era ofensivo. Tipo, eu sou capaz de ver a imagem de um cliente falando pro sócio, falando, esse paulistano se acha muito para vir até aqui no Nordeste. Quer fazer por internet, onde já se viu. Então, quer dizer, o mundo está mudando o tempo inteiro. É que quando a gente está no meio desse processo, a gente às vezes não percebe e é atropelado por ele. Mas até hoje... tem empresas que obrigam as pessoas a trabalhar presencialmente, que obrigam as pessoas a trabalhar num movimento ou numa rotina fordista das 9 às 6 da tarde, depois não conseguem entender por que não conseguem ter aderência das novas gerações como millennials e mais especificamente geração Z, porque é uma realidade que não cabe mais para eles. Eles nasceram praticamente na era digital, os Z certamente, os millennials também, mas com menos impacto disso no dia a dia, no começo pelo menos. Então, a mudança está sendo dada o tempo inteiro. O que vai começar a acontecer é que os empreendedores vão começar a ver os seus negócios cada vez mais tendo mais problemas se eles não se adaptarem a uma dinâmica que é uma dinâmica muito mais né, que é a hipercontemporaneidade, que é o momento que a gente vive que está muito, assim, é uma outra velocidade, né? E a gente vê que, e eu gosto de falar isso muito quando a gente fala para empresa, para empreendedores, que o mercado imobiliário, a gente sabe que é o mercado um dos mais avessos à inovação no Brasil, posso dizer isso com bastante propriedade, por um mercado que eu trabalhei bastante já. E tem que entender que o mundo não é mais terrorista fordista. A gente não está mais na segunda revolução industrial. A gente está já
flertando com a quinta. Eu vi um vídeo interessantíssimo sobre essa questão do trabalho remoto do iFood. Uhum. É interessantíssimo a dinâmica Sim. do trabalho Sim. que não é híbrido. Não. A pessoa vai quando ela quer. E eles têm uma estrutura fenomenal, com ambientes de cultura, de lazer, criando uma escola lá. Você fica impressionado com a estrutura. É uma delícia estar lá, parece, né? Parece estar lá. E o que mais... e ele explicou, né? O CEO lá explicou toda a questão de que a pessoa, ela tem que querer isso. Sim. Né? Ela tem que querer Sim. isso. E ela ir lá não quer dizer que ela vai ser mais bem-sucedida no trabalho. Definitivamente não. E a lógica dele, eu acho que a conclusão maior é o seguinte, ele falou, a nossa reunião de trabalhadores, que é a festa da firma, né? Que a maioria vai por obrigação, porque já foi lá o ano inteiro, né? Nas empresas tradicionais, ela vai por obrigação. A festa da firma bomba. Então. Todo mundo quer Bomba! Então. Por quê? Porque tá todo mundo feliz, tá todo mundo podendo amamentar o filho em casa, morar em Floripa Pois é. e surfar de manhã. Pois é. Eu achei assim uma dinâmica de uma lógica que faz tanto sentido. Isso inclusive, é uma coisa que é muito legal, porque eu falo isso muito para cidades pequenas e médias. Eu acho que o mundo pós-pandemia teve um processo de aceleração, né, que a gente chama de desterritorialização. Teve dois grandes processos, do meu ponto de vista, que inclusive são muito, em grande parte, o eixo central do Estado antifrágil, que é a desmaterialização e a desterritorialização. Desterritorialização é essa ideia de que o território não tem lá mais a mesma importância que ele tinha no século XX, por exemplo. A gente viu isso na pandemia, quando todo mundo fica em casa, a cidade começa a mudar um pouco a sua caráter, deixa de ser um caráter mais funcional e passa a ter um caráter mais hedonista, né? Um caráter mais de prazer, porque, como a gente falou agora há pouco, você começa a entender que coisas muito básicas do teu dia a dia, você precisa mais se deslocar para conseguir resolver. Né? Então a cidade deixa de ser cenário e passa a ser quase que um ator nessa história como um todo. Então a cidade muda um pouco de função, né? de caráter. Essa desterritorialização é um processo bastante impactante, inclusive ou principalmente para os empreendimentos imobiliários Brasil afora, mundo afora. Né? Porque, olha só que loucura, esse movimento fez com que pequenas e médias cidades pudessem atrair profissionais altamente qualificados, que até então, mais uma das dicotomias pré-pandemia. Se eu quero trabalhar em alta performance, eu tenho que necessariamente estar num grande centro urbano. Especialmente em São Paulo. São Paulo, Rio, BH, mas eu não poderia fazer isso de São José dos Campos, que é uma cidade super bacana no interior de São Paulo. Eu não poderia fazer. Eu poderia fazer isso de, sei lá, Diamantina, em Minas Gerais, que é outra cidade que eu adoro. Hoje, você consegue fazer isso dessas cidades, trabalhando em alta performance e vivendo o tipo de vida que você escolheu. Então, por isso que a gente fala que um dos aprendizados pós-pandêmicos, e isso é muito importante para o empreendedor imobiliário, é que a gente deixa de se relacionar única e exclusivamente através da razão com os lugares. Se eu quero ter um trabalho melhor, se eu quero que meus filhos estudem numa escola melhor, se eu quero que não sei o que aconteça, eu tenho que estar na cidade X, na cidade Y. E muitas vezes eu tenho que abdicar da minha personalidade ou identidade para poder me submeter a essa conquista que eu almejo para mim ou para minha família. Agora, a gente pode morar onde a gente se identifica. Se eu for uma pessoa do meio do mato, eu posso morar no meio do mato. A minha sorte é que eu sempre fui um ser absolutamente urbano. Eu moro no centro da cidade. De São Paulo. Isso aqui, para mim, isso aqui é trânsito de feriado. Então, quer dizer... Então, eu dei sorte. Nunca tive esses problemas. Eu conheço milhares de amigos. Aliás, eu não tenho tanto amigo assim, mas várias pessoas que a vida inteira tiveram esse dilema da qualidade de vida, porque qualidade de vida
tem várias possibilidades de qualidade compreensão. de vida. Né? O que é qualidade de vida? Para mim é estar num grande centro. Eu trocaria São Paulo por Tóquio, não por Campinas. Né? E agora você consegue fazer isso, você consegue equilibrar isso sem mais, eu diria, ter que abdicar de partes que são importantes da vida de qualquer pessoa. Tem a ver com família, tem a ver com trabalho, tem a ver com educação, tem a ver com ciclo de amigos, tem a ver com um monte de coisa. E isso também cria, por sua vez, se é uma oportunidade para pequenas e médias cidades do interior do Brasil, também é uma oportunidade para bairros planejados. A desterritorialização ela vem para mostrar que aquela ideia, um tanto quanto irritante do mercado imobiliário, location, 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 é outra coisa. Porque location vamos traduzir para... É localização, então quando a gente fala de localização, a gente está falando de território especificamente. Antigamente, esse território tinha outros elementos que hoje não são tão mais relevantes assim, desde que eu consiga criar elos de identificação entre o meu empreendimento imobiliário e as pessoas que eu quero que se conectem com ele. Então o que eu estou dizendo é que a cidade, os bairros, o ambiente urbano, o lato sensu, ele cada vez mais conecta as pessoas através da sua capacidade de identificação com esse lugar. Tá? Porque agora, eu vou te falar, legal, eu acho muito legal esse terreno do lado do metrô, mas eu pego o metrô para o quê mesmo? Trabalho em home. Meus filhos podem estudar, de repente, no próprio bairro, se for o caso. Pô, legal, esse metrô para mim não serve de absolutamente nada. Não, então, assim, eu acho que a grande discussão, ou a grande oportunidade, é rever alguns conceitos que estão tão arraigados na cultura empreendedora imobiliária há tanto tempo, tão numa tradição terrorista fordista do século XX, que a gente pode começar a pensar disso de uma outra forma. Inclusive, e pensando de outra forma, a grande novidade nessa história é que pode parecer uma super viagem, mas assim, isso transforma para melhor, evidentemente, a vida nas cidades, e só para melhor o seu próprio empreendimento. Olhar para isso é achar ativo, capital simbólico, intangível, onde até então era só terra. Então, assim, uma mudança que apresenta, é capaz de trazer transformação para todo mundo, do morador ao empreendedor. Não é uma coisa de vamos fazer isso porque queremos que o mundo tenha melhores cidades. Não, tudo bem, a gente quer que o mundo tenha melhores cidades, mas a gente também quer que o nosso empreendimento seja bem sucedido. Só que cada vez mais o empreendimento será bem sucedido se ele tiver sua contribuição para essa malha urbana. Porque as pessoas entendem isso, a relação delas com a cidade está deixando de ser cada vez menos funcional e cada vez mais relacional. Isso muda, isso é um novo paradigma. Cara, você está falando isso, assim... E não está fazendo sentido nenhum. Não, pode falar, Débora. Não, de forma nenhuma. Porque assim, eu acho que a grande reflexão que você está trazendo é a questão de que existem paradigmas que foram estabelecidos no mercado e que, de certa forma, esses paradigmas muitas vezes não são questionados, porque durante muito tempo eles foram executados. Exatamente. E você tem que analisar outras possibilidades, e que essas outras possibilidades abrem vários campos. Exatamente. Desde o desenvolvimento da cultura empresarial, que é o que você levantou, que é sensacional, a questão do olhar atento para essas novas gerações e a sua forma de cultura. Sim. Né? E a questão de que a pandemia, particularmente, ela trouxe uma relação das pessoas com os lugares que é uma forma diferente. O seu livro, Cidade Antifrágil, fala disso. Muito. Né? Assim, e a questão da antifragilidade é como é que as cidades e lugares conseguiram se adaptar para que elas pudessem sobreviver na pandemia. Mas eu quero te fazer uma pergunta prática. Assim, você está falando disso e eu tenho... Não sei se é porque eu estou vivendo isso, tá, Caio? Pode ser que a minha visão seja míope. Que eu estou com este objetivo, inclusive, que é a questão meio que do nômade, do cara que ele pode possuir o imóvel, sim, ou ele gosta de determinados lugares e que ele vive, digamos, em vários lugares ao longo de um tempo. Isso entra dentro dessa nova possibilidade de...
Entra, mas a gente consegue começar a perceber que o nomadismo deu uma barrigada também. Deu. Né? A pandemia fez com que a gente imaginasse que seria um fenômeno muito mais avassalador do que ele de fato foi. Né? Eu acho que sim, no nomadismo digital, vamos dizer assim, ele é uma realidade, mas a impressão que eu tenho é que ele não teve o impacto avassalador que a gente achou que ele teria, por vários motivos. Né? Eu acho que um dos motivos foi, inclusive, a visão das empresas do retorno ao trabalho presencial, que para mim não faz nenhum sentido. Né? Então, assim, isso também criou-se algum impacto, alguns empecilhos a isso, e que eu acho que isso vai ser um tiro no pé das próprias empresas, porque isso não vai, esse pensamento, essa mania de amarrar as pessoas no processo fordista do século XX não vai longe. Não vai longe, porque a gente já sabe que as novas gerações não se identificam de jeito nenhum com isso. Vocês têm funcionários millennials e geração Z. A relação com eles é a mesma coisa que a relação com alguém que tem cabelo branco, minimamente? Os valores são outros, a dinâmica é outra, o percurso é outro. É um outro bicho, cara. É um outro bicho. Não, cara, quando a gente ia pedir emprego, você sentava e quem fazia as perguntas é quem estava te contratando. Sim. Hoje na contratação é como? Quem te faz a pergunta é quem será contratado. Fala assim, como assim? Quando que eu vou trabalhar? Vai ser híbrido? Vai ser só home office ou tem que ficar aqui? Não é assim? Eu tive que acostumar. Na verdade, assim, eu comecei a... É muito engraçado, porque a gente tenta colocar anúncios de vaga muito detalhados, né? Porque nosso trabalho é muito específico. É um negócio que pouca gente tem, assim, mínimo de intimidade. Então é um negócio bastante específico. A gente tenta ser bastante detalhista para que as pessoas tentem se identificar com isso, ou se não, já entenderem que não me interessa. Mas o que eu recebo de briefing de volta, tipo, legal, tá super detalhado, mas eu quero saber disso, para daí, talvez, eu te mandar meu currículo. Eu falo, uau, a molecada tem uma autoestima que é sensacional. Sabe quando que eu faria? Eu sou um tiozão de 53 anos, quase 54. Eu não faria isso de jeito nenhum. É bom ou ruim? Não importa. Importa que é assim. A gente vai fazer o quê? Não vai contratar? Ou vai olhar para esses caras que querem enquadrar como a gente foi enquadrado? A gente faz isso com tudo, a gente faz isso com a cidade. A gente faz isso com os bairros planejados, a gente acha que o mundo é daquele jeito. Falando em cidades e qualidade de vida, a gente vai abrir um parênteses aqui para falar sobre uma empresa que está mudando esse cenário, a BLD Urbanismo. BLD Urbanismo é de um amigo meu, Irineu Guimarães, no qual eu cumprimento, parceiro de negócios. E a empresa BLD Urbanismo existe há mais de 20 anos. E desde 2017 que a empresa foca em urbanismo, depois de uma trajetória muito forte no setor de segunda residência e turismo imobiliário. Sabe o que é legal, gente? É que essa experiência fez com que a BLD trouxesse uma visão única para bairros planejados, que é unir inovação, sustentabilidade e qualidade de vida. Hoje os projetos da BLD vão além de empreendimentos. Eles pensam em espaços que unam um jeito melhor de viver, de morar, de trabalhar e de se divertir. E é muito inspirador ver como a BLD traz referências globais de urbanismo e aplicam todas essas experiências, todas essas referências aqui no Brasil, sempre com a missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas e criar cidades mais vibrantes. E se você quiser conhecer melhor a empresa e os projetos da BLD, tem um QR Code aqui embaixo para você encontrar tudo e saber um pouco mais dessa empresa fantástica. Eu vejo, por exemplo, coisas que me arrepiam dos pés à cabeça. Empreendimentos imobiliários que ainda usam hardware, já vou explicar o que é melhor, legal, como forma de diferencial competitivo. O que é hardware? A gente na consultoria, a gente trabalha com 3 dimensões, agora tem uma quarta, para abraçar e entender um lugar. Hardware, aspectos físicos, né, imutáveis, infraestrutura, arquitetura, geografia, software, o que acontece naquele lugar. Né? Qual é a programação, quais são as atividades, o que rola naquele lugar. Peopleware, a cultura.
quem são as pessoas daquele lugar. E agora tem o Virtualware, que é uma nova esfera, que é como esse lugar se conecta com o universo digital. E a gente vê um monte de empreendimento imobiliário bacana, legal, muito bacana, falando que ele é sensacional porque ele tem ruas largas. Eu quero morrer! Pô, ruas largas então do campeonato, gente. A gente está discutindo novas matrizes de mobilidade, a gente está discutindo o veículo elétrico veio com bastante força por Brasil, está discutindo outros momentos, está falando de regeneração, está falando mais de sustentabilidade. Pô, será que ruas largas é uma coisa que as pessoas se identificam com? Será que a gente acabou de falar que não é mais só funcional, é também emocional, né? Uma conexão de identidade. Não estou falando que não tem que ter ruas largas. É legal, talvez tenha que ter, eu não sei o teu empreendimento. Talvez tenha que ter, mas é isso que importa? Não mais. Ou pelo menos não só isso mais. Mas tem aspectos físicos também, vamos falar do hardware, que talvez levem a essa alma de projeto. Né? Por exemplo, você ter uma ciclovia para sua filha sair da sua casa e ir para uma escola. Sim. Né? Sim. Isso sim. Isso é um hardware, sim. mas que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido por quê? Porque isso conecta a mãe que vai comprar o lote. Faz sentido se você tiver num produto cujo posicionamento se alinhe com esse equipamento. O que a gente vê adoro. Eu falei que ia ficar atacado agora. A gente vê Vamos lá, tô querendo. A gente vê muito um termo que se cunhou algum tempo atrás já, que é o greenwashing. Que diabo é o greenwashing? O greenwashing eu vou pegar uma coisinha aqui, um pó de pirim-pim-pim, e fazer uma coisinha ou outra de sustentabilidade para que as pessoas percebam que o meu empreendimento é sustentável. Muitas dessas vezes, uma ciclovia que não liga nada a lugar nenhum, entra nisso. Então, quer dizer, ciclovia legal ela tem que te levar a casa, à escola. Tem que fazer sentido. E tem que ter segurança para você deixar o seu filho pegar essa bicicleta e ir ali. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido com o resto. Não para ser purpurina, né? Para ser narrativa. Não, pode pirim-pim-pim, aí não adianta, entendeu? Chama greenwash? Isso? Chama greenwashing. Greenwashing é o termo que tipo, você dá uma pincelada ali com alguma coisinha que... não, o meu empreendimento ele tem uma horta comunitária, que é do tamanho dessa mesa. Aí você fala, pô, que legal, mas... mas não tem coleta seletiva de lixo. Entendi. Legalzão, é super sustentável. A gente está num outro momento, a gente não está nem mais falando de sustentabilidade, está falando de regeneração já. A gente já entendeu que não adianta mais preservar, a preservação ficou também no século XX. A gente já detonou grande parte do planeta, né? O antropoceno está aí que não deixa ninguém mentir, e a gente já está no momento de ter que olhar para regenerar essas coisas, o nosso entorno. Então, assim, sim, tem muitos equipamentos que são necessários, desejáveis e que são capazes de promover essa identificação, desde que eles não sejam meros argumentos de marketing. Tá? E agora, Denis, você gostou do greenwashing? A gente tem agora... Sabe por quê, cara? Eu também vou fazer meia culpa. Em muitos produtos eu faço greenwashing. Eu tenho que admitir isso. É verdade, cara. Muita gente faz. Muita gente faz. Assim, muita gente faz. Chega o produto, eu falo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu consiga normal criar uma roupagem mais comercial pro negócio. Só que agora, agora você falou esse negócio, cara. Não, mas é porque... Eu vou piorar ainda, calma que eu vou piorar. Mas eu entendo, Dene, eu acho que você tem uma missão hercúlea, porque... Hercúlea, eu adoro. Bonito, né? Bonito. Porque você pega um produto pronto. Muitas vezes. Né? Sim. Pra mim, eu entro muito antes, né? Então pra mim é mais fácil. Então, assim, mas é o que a gente coloca muito aqui, Caio. Não dá pra conceituar e fazer produto sem pensamento. Eu diria... Bom, vamos lá. Né? Colocar na... Não dá mais... Acho que não se faz mais... Acho que não deveria mais se fazer produto. Acho que a discussão a gente está num outro momento. A gente tem que começar a entender conceitos como comunidade, identificação, identidade, cultura. Entendeu?
Porque enquanto a gente ficar pensando em produto, a cabeça vai trabalhar em metro quadrado. E a última coisa que se quer hoje é se vender metro quadrado. Metro quadrado é commodity. Que, aliás, o Dani tá careca de me ouvir falar isso. É um lugar onde o mercado imobiliário tem uma dificuldade de sair do metro quadrado pelo metro quadrado. Né? E quando ele quer sair, ele começa a colocar os penduricalhos. Aí tem as aberrações, tipo, aqui em São Paulo teve a época da varanda gourmet, todo mundo tinha varanda gourmet, os lugares fazendo nenhum sentido, apartamentos minúsculos com varanda gourmet, ou mais legal ainda, mais moderninho, mais contemporâneo, beach tênis, né? Beach tênis é a febre, vocês vão lembrar da tirolesa, que era um inferno de manter, né? Que todo mundo xingava, né? Então assim, e aí vai colocando penduricalhos, entendendo que, na verdade, um metro quadrado qualificado nada mais é do que um terreno cheio de features, cheio de penduricalhos, como se esquece alguma percepção. Isso funciona por algum tempo, até todo mundo começar a fazer a mesma coisa. Porque, pô, o que me impede de fazer um beach tênis no meu empreendimento, o Dani fazendo no dele, você fazendo no seu? Então, assim, o que a gente vem discutindo há muito tempo é que com essa mudança, principalmente com a mudança da funcionalidade para a identificação, cada vez mais a identidade daquele lugar importa. E isso tem um capital simbólico que, por sua vez, é traduzido em capital econômico absurdo e que pouca gente, muito pouca gente, está sabendo fazer direito. Está olhando para isso. Ainda está entendendo o lugar como sendo território commodity, onde o que importa para mim é estar próximo de uma grande avenida estruturante, ou de uma grande rodovia, ou de uma estação de metrô, de trem modal, ou fácil acesso, ou ruas largas, que a gente pode escolher, entendeu? Quando, na verdade, muitas vezes, esse capital simbólico, essa identidade que vai fazer com que as pessoas se conectem com aquele lugar, está em coisas que estão no passado daquele lugar, por exemplo. Pois você deu a deixa. Isso é mais profundo que o place branding? Ou isso é o place branding? Isso é o place branding. Isso é o place branding. Isso é o place branding. Perfeito. Isso é o place branding. Você pode explicar o que é o place branding? A gente já explorou isso, mas aí obviamente a gente vai ter isso do Caio. Posso. O que é o place branding? Place branding, antes disso eu falo só uma coisa antes que eu esqueça. Eu falei do greenwashing, eu quero piorar. Agora também tem o future washing. Future washing é essa mania que todo mundo começou a ter de colocar o futuro do morar, a casa do futuro, o empreendimento do futuro, o bairro do futuro, a vida do futuro, o comércio do futuro, a fachada ativa do futuro, e sem fazer a menor ideia de que futuro é esse. Porque não parou para pensar em nenhum momento sobre isso. Mas o cliente se toca disso, cara? Hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Quando o negócio estiver pronto... Aí ele vai se ligar. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Isso é muito importante. Assim como não se ligava no greenwashing, né? Até o momento que vai ficar tão evidente, né, que o negócio vai começar a pegar. Botando o place branding. Place branding nada mais é do que um processo que vai identificar, ou melhor, vai localizar, revelar a identidade de um lugar, identificar suas vocações, envolver as pessoas para que esse conjunto de ações crie um lugar forte, desejável, transformador para as pessoas. Então é um processo. Então place branding não é design de marca, não é um logotipo. I love New York. Isso não é place branding. Não é uma campanha publicitária. Não é uma ação de marketing. Não é o desenho de um produto. Ele está antes disso. Ele é o pensamento estruturante que orienta, desde que o empreendimento seja orientado pela marca lugar, entenda que o lugar tem o seu valor simbólico, cultural e econômico, e aí oriente. Se você é uma pessoa que acredita nisso, você vai implementar um processo de place branding, tudo isso que eu falei é resultado dessa reflexão estratégica sobre a identidade. Então o place branding pressupõe que eu vou entender profundamente aquele lugar, vou extrair dessa imersão a identidade daquele lugar, vou entender com quem que essa identidade se conecta, ou seja, qual é a minha audiência que almeja, né, sonha com essa identidade, e vou fazer produtos, campanhas,
marketing, vou treinar as pessoas que vão vender, vou fazer o design, vou contratar o arquiteto, vou contratar o planejamento urbano com base nessa identidade. Esse é um processo que, portanto, envolve cada vez mais. Por isso que agora, por conta do último livro, a gente nem fala mais especificamente de place branding. Place branding ficou um tijolinho nesse processo de 3 tijolinhos para gerar uma coisa que está chamando de lugar à prova de futuro. Né? Então, em lugares futuros hoje... Não, esse foi o uau mesmo, né? A nossa empresa hoje, ela é uma empresa especializada em criar lugares à prova de futuro. São lugares preparados, usando place branding, place making e foresight estratégico, para criar lugares à prova de futuro que consigam sobreviver e prosperar diante dessas incertezas todas. Caio, aí uma curiosidade que eu tenho. Assim, vamos lá. Nas últimas 3 semanas, eu já fiz visitas em áreas que a pergunta que sempre o loteador, o empreendedor faz para mim é, cara, e aí? Sempre é assim, né? Lógico. Eu sempre falo isso. Lógico. E eu sempre falo, não sei. E eu acho que isso é uma das grandes vantagens do cabelo branco. Cara, eu não sei. É isso. Não sei. Porque a gente tem que investigar. Claro. Tem que investigar, tem que entender. Já começou bem, já. Pois é. Aí quando... Pois é, nada a ver. Acho que, mas assim, sim. E eu sempre tive curiosidade de entender o seguinte, quando você pisa num lugar, você tem um sentimento... Como é que você identifica aquele lugar? Porque eu entendo que todos os lugares têm uma alma. Ele tem Oba! Não é? Ele leu! Ele leu! Eu li, sim. Então, você tem uma alma. Como é que você absorve isso? E eu queria que você desse um exemplo prático disso. Bora, tem 500. Assim. Mas a gente pode, pelo que eu tô sentindo aí, né? Nós estamos falando de pessoas. Oba, é isso aí. É isso aí, né? Sempre. Um lugar... Diferença do espaço para um lugar, geografia humana, é que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas. Então, aí você vai entender a minha crítica a grande parte do mercado imobiliário que trata os lugares como espaços. É o significado que as pessoas dão para aquele lugar. Exatamente. Isso é um lugar. E isso não é mais metro quadrado. Enquanto eu trabalho espaço, eu trabalho metro quadrado. Quando eu trabalho lugar, eu trabalho tudo menos metro quadrado. Isso muda tudo. Tá? E a geografia humana fala isso desde sempre. Não sou eu que inventei, infelizmente. Né? Tem muita gente antes de mim, desde os anos 60, falando isso, do século passado. Então, voltando para a tua pergunta, sim, é gente, sempre é gente. Place branding é muito mais sobre gente do que sobre território. Aliás, eu diria que não é nada sobre território, é tudo sobre gente. Tá? Então, a sua pergunta. Quando eu piso num lugar, sim, eu sinto um monte de coisa. A diferença é que nada disso importa. Tudo que eu sinto, que a Mariane sente, qualquer um da nossa equipe sente, não significa absolutamente nada. Porque a gente está com o olhar de um visitante. É muito legal. Quando eu estou trabalhando com marcas, lugar, com cidades turísticas, por exemplo, isso pode ter alguma importância. Isso se eu for o público-alvo, a audiência a qual se destina aquele destino. Pode não ser. Então, a gente diz, no escritório tem esse mantra, né? Nossa impressão não importa. O que importa é o que o método exaustivamente construído, exaustivamente testado vai mostrar. Como que é esse método? É envolver, antes de qualquer coisa, as pessoas do lugar. Então, é envolver o que a gente vai chamar de engajamento comunitário. Né? Então, assim, projetos, a identidade... Para mim, a identidade só nasce de um processo de engajamento. Só falo que identidade vem das pessoas. O lugar vem da identidade enquanto vem das pessoas. Como que eu vou sair daqui e vou de novo lá para Sergipe e falar, Mariane, eu acho que isso aqui é um produto XYZ, assim. Né? E eu, enquanto urbanista e enquanto arquiteto, a gente aprende a fazer isso desse jeito na faculdade. A gente sabe o que é melhor para você. A gente sabe melhor do que você o que é melhor para você. A gente é ensinado assim. Tanto que a gente vê várias aberrações arquitetônicas urbanas no mundo por conta disso. Né? Tipo, dane-se o que os caras querem. O que importa é que eu sou a mente brilhante, fui tocado pelo dom divino e sou capaz de fazer obras sensacionais, maravilhosas. E você se adequa. Você se adapta. Se vira. Todas as pessoas vão amar. Vão amar. Então, é método. Né? Esse método parte sempre de um
engajamento profundo das pessoas que estão no lugar, não é escuta. Eu tenho um problema sério com esse termo, porque escuta é meio passivo, né? É cocriação e colaboração. Então tem várias frentes metodológicas diferentes que envolvem as pessoas do lugar, comunidade, empresários, empreendedores, poder público, academia, as escolas, as universidades, o máximo que a gente conseguir para entender qual que é a essência desse lugar pelas pessoas que construíram esse lugar, né? Então nasce daí, e ao mesmo tempo a gente sempre faz, isso é um pedaço dessa área de pesquisa. Paralelo a isso, a gente tem que rodar uma outra pesquisa de percepção, que é como as pessoas que não estão no lugar percebem esse lugar. São coisas diferentes, né? A gente vê isso no imobiliário, isso é muito comum. Muitas vezes me contactaram, tipo, Caio, a gente está num lugar que é visto como a parte perigosa da cidade. Aí minha pergunta sempre é, visto por quem, cara pálida? Por você, que é o empreendedor, que anda de carro blindado, Teu empreendimento é popular ou ele é... Qual que é a sua intenção com esse projeto? Porque depende da intenção que for, a sua opinião vale tanto quanto a minha. Nada. Né? Então, assim, acho que essas camadas, esse exercício de desprender esse ego do achar que sabe mais do que o outro, ele é feito de forma diária. A gente cada dia se surpreende com a incapacidade que a gente tem de prever o que o outro quer para ele. Porque a gente erra sempre. Erra sempre. A gente deixou de tentar há muito tempo. Erra miseravelmente. Né? Então, assim, eu tenho que entender o que as pessoas do lugar entendem daquele lugar e o que as pessoas que não estão naquele lugar entendem daquele lugar. E entender como que a gente consegue equilibrar, sonoplastia, né? Equilibrar esses mapas, essas percepções em um empreendimento que seja bem sucedido para todo mundo, ou numa cidade, num país, numa região, algo que faça sentido, que seja desejável do ponto de vista do objetivo estratégico, que pode ser desde atrair ou reter talentos, atrair investidores, atrair visitantes, são vários objetivos estratégicos quando a gente trabalha para a esfera pública, e na esfera privada o objetivo é vender, e vender algo que as pessoas daqui a 15 anos falem, nossa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi comprar aquele lugar, porque aquele lugar eu me sinto em casa, que a gente vai chamar de senso de pertencimento. Porque o que acontece se você não faz isso? A chance de você fazer isso a segunda vez, a terceira vez no mesmo lugar vai diminuindo. Né? Se você faz um lugar que é um produto que foi muito barato, ou que você vendeu por um preço muito bom, e só isso, você vai estar refém desse posicionamento de mercado, provavelmente para sempre. Se você levou nada disso em conta, você caiu no commodity, e existe uma grande chance de o teu discurso, que pode ter sido enfeitado ou não, criar um impacto negativo daqui a 10 anos nas pessoas que estão morando lá, que chegaram primeiro no lugar e que começaram a achar que aquilo tudo que você falou não era bem aquilo. E aí o teu segundo empreendimento ele começa a ter uma atração um pouco menor. O terceiro, talvez você tenha que mudar de cidade para fazer os seus empreendimentos. E assim vai. Então a gente está falando aqui, em última instância, de valor reputacional mesmo. De marca, né? E a gente conecta com o brand que você tanto gosta. De marca do empreendedor. Então, agora, Caio, só para a gente não sair, assim, porque eu acho muito interessante quando você fala de como fazer esse place brand, né? Assim, que tipo de profissional que você usa, até que camada... Os doidos. Não, porque eu acho que eu acho que eu ia pirar de achar maravilhoso fazer isso. Mas que tipo de profissional você, assim, tem mais expertise para fazer isso? Vamos lá. Eu diria que... Que equipe é essa, né? Eu imaginei. É heterogêneo pra caramba, provavelmente. Como? Heterogêneo pra caramba. Isso é a primeira coisa. Plural. Acho que não tem duas pessoas... Acho que tem só 2 pessoas que têm a mesma formação no escritório. Das 10, 2 só tem a mesma formação. Então, assim, tem uma galera de tudo que é canto. Tudo que é canto do país. Tá. Santo, né? Resto todo dia para Nossa Senhora do Home Office, que eu posto a gente em tudo que é lugar do país, então visões plurais
do ponto de vista geográfico, né? Tem gente no Centro-Oeste, gente no Sul, gente no Nordeste, o que é muito legal. Pessoas que são essencialmente curiosas, acho que essa é uma coisa que é muito importante. Curiosidade, porque o que a gente faz, ninguém sai pronto, porque não tem informação para isso. Então você tem que ter muita curiosidade e alguma área afim com essas. Por exemplo, a gente tem nosso head de pesquisa hoje, ele é geógrafo de formação, mas mestrado e doutorado foi no planejamento urbano, mas ele vem da geografia. Tem gente da sociologia, gente das ciências sociais que inclui a sociologia e a antropologia. Marina é jornalista, eu sou arquiteto, mas minha formação, minha última formação é em branding, então eu sou um MBA de Branding Corporate, eu venho da construção de marcas corporativas. Então tem gente de tudo que é canto diferente, porque é essa pluralidade que vai chegar num lugar que não seja o futuro projetado, o que já se faz normalmente. Então tem até arquiteto. Tem até arquiteto. Tem até arquiteto. E aí, eu te perguntei assim, você consegue dar um exemplo prático de um projeto? Como é que foi a pesquisa? Como é que você chegou a esse objetivo de alma? Eu vou dar o exemplo de pesquisa melhor que eu conheço, que foi o primeiro, grande, que foi onde eu entendi, logo no primeiro, que eu não sabia nada sobre o lugar. Foi lindo. Eu adoro. Felizmente, eu sou confrontado diariamente com a minha ignorância no tipo de trabalho que eu faço. Eu leio, estudo, escrevo. Diariamente eu percebo que eu não sei absolutamente nada. Mas vamos voltar para esse primeiro projeto. Quanto mais sei que não sei nada, né? Graças a Deus. Estou falando mais de 10 anos atrás, tá? A gente estava com um projeto imobiliário lindo, um bairro novo, em Limeira, interior de São Paulo, numa área frágil da cidade, mais frágil da cidade. A mãe está olhando ali para falar, lembro bem disso. Frágil em que sentido, cara? Frágil, vulnerável. Tá. Melhor do que frágil. Tá. Vulnerável. Tecla SAP, pobre mesmo. Né? Um projeto lindo, cara, um empreendedor com umas ideias muito vanguarda, muito visionárias. E a gente começou a fase 0 do engajamento comunitário. A gente fez um projeto de engajamento gigantesco, de um tamanho que hoje talvez eu não faça nem para uma cidade, porque era muito desproporcionalmente grande. Eram muitos dias, muitos grupos, muita gente, porque estava no momento de meio que provar o conceito também, então muito exagerado. E uma dessas etapas, eu colocava, a gente fez um mapeamento, e entendeu que muita gente tinha telefones celulares naquela região, falando de 12 anos atrás. Fiquei meio surpreso, falei, a região mais pobre da cidade, com tantos telefones, mas beleza, então vamos fazer uma plataforma de engajamento digital para completar os workshops de engajamento de cocriação, que foram, sei lá, dúzias. Pô, legal, a gente fez uma plataforma linda, maravilhosa, linda. Provavelmente a mais bonita que a gente fez até hoje. Proprietário, era sensacional, programada, uma coisa linda. Zero. Por quê? Porque todo mundo tinha telefone, ninguém tinha crédito para entrar na internet. E eu, burrão. Putz. Aí eu falei, mas tudo bem, mas eu não vou me deixar não me deixaria abater. Mariane, eu tive uma ideia. Vamos mapear os nós de rede. As pessoas se encontram, cabeleireiro, salão de beleza, igreja evangélica, manicure, restaurante por quilo, e vamos fazer grandes cartazes com os mesmos elementos iconográficos da plataforma. A gente pendura no bar. A gente tem nossa rede aqui que está apoiando a gente. Quando estiver cheio, os caras ligam, a gente passa para recolher, porque assim, eram várias áreas, vários balões para a pessoa escrever a ideia dela. Era só uma coisa, deu uma ideia para melhorar esse bairro. Era só essa a pergunta. E pendurou, lindo, papel couché, grosso, eu todo orgulhoso, nossa, que projeto gráfico bonito, meu time é espetacular, a gente é muito bom, nossa. Pendurei, passa uma semana, passa a segunda semana, eu já em pânico, que ninguém me ligava. E aí? Nossa, agora eu tenho que vir aqui porque não está funcionando. Mariane, vamos lá, Mariane. Pagamos o carro, vamos lá. A gente chegou lá e tudo branco. Assim, ninguém escreveu.
Eu falei, rapaziada, o que está acontecendo? Tá querendo te pedir? Não, seu Caio, é que é o seguinte, as pessoas vêm aqui e eles, acham que não é para escrever, é muito bonito, que é um pôster, acham que é enfeite. E segundo, eles não querem escrever porque eles não querem estragar o pôster. Eu falei, tá sacanagem. Falei, não, Caio, não, seu Caio, não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte. Pega um papelão sempre mesmo. Que todo mundo, quem for colocar, junta quem tá aqui no lugar para escrever os 4 primeiros balões. Boa ideia. As pessoas foram. Quando alguém colocou, a pessoa que responsável ia colocar, juntava que tava, vamos lá, rapaziada, vamos participar, canetinha, vamos aí. Colocava, enchia os 4, 5 primeiros e ia embora, porque alguém já tinha sujado antes. Então, olha só, olha o arco da plataforma digital maravilhosa, interativa, sensacional, que até hoje eu acho maravilhosa, para um cartaz lindo maravilhoso, para eu ter que fazer alguém escrever porque as pessoas não se sentiam à vontade para participar. Porque, primeiro, nunca ninguém perguntou nada para elas. Segundo, aquele negócio estava meio OVNI ali. E a gente falou, cara, mas é óbvio que é um OVNI. É óbvio que é um OVNI. Moral da história. Eu tive uma curva de aprendizado que durou 3 semanas para eu conseguir fazer de fato o processo de engajamento que de fato extraiu daquelas pessoas o que elas queriam para aquele lugar. Entendeu? Então, assim, isso só mostra, eu adoro contar essa história, porque mostra como a gente tem que se desprender disso tudo, cara. A gente não sabe. Então, hoje, a gente faz o engajamento do engajamento. Que é mais ou menos como que é isso. A gente vai para um lugar antes e entende quais são as ferramentas que vão funcionar, fala com algumas pessoas, é uma equipe pequena, menor, né, heads, geralmente, fala com algumas pessoas, entende qual vai ser o melhor método para aquele lugar, para a partir daí desenhar o processo inteiro de engajamento para que ele seja de fato efetivo e não fique com audiência pública. Né? Que você vai lá, mostra o projeto, gostaram, né? Gostaram, pronto. Então, assim, olha só. Então, a gente tem o tempo inteiro que entender, e eu acho que o empreendedor imobiliário é um cara que dificilmente olha para isso também. Ele geralmente tem uma ideia pré-formatada, que nem sempre é muito contemporânea, ele faz um teste de mercado, que muitas vezes sozinho não é capaz de responder a essas dúvidas que ele tem, não entende essa relação espaço-tempo, não olha para frente, não olha para possíveis disrupções que venham acontecendo no meio do caminho, ou acelerações, né? E pode correr o risco de achar que sabe o que é melhor para aquelas pessoas daquele lugar, pode correr o risco de contratar um escritório de planejamento urbano que também acha que sabe o que é melhor para aquele lugar, contratar alguém de marketing que também acha, e no fim das contas ele vai fazer um monte de coisa para ele, para um lugar que ele poderia ter. Não quer dizer que ele não vai vender, a gente já sabe que provavelmente ele vai vender. Muito provavelmente vai vender tudo. Mas o impacto que isso tem reputacional, na reputação dele ao longo prazo, não paga essa conta. Se ele colocar esse dinheiro no tempo, ele vai ver que ele gastaria muito pouco para ter uma compreensão maior, para lá na frente ter um capital simbólico e reputacional arrebatador. Caio, só para eu entender o final da história, você fez essa análise limeira e o que as pessoas queriam para aquele lugar? Qual foi a conclusão? Assim, elas queriam um monte de coisa específica delas, assim, né? O mais legal é que, assim, a gente chegou lá sem nenhuma grande ideia pré-definida. Então começou a ter tudo. A gente começou a entender que, por exemplo, isso foi uma coisa importante, que existia uma pluralidade religiosa enorme naquela região. Então, olhar para a religião, por exemplo, para as formas de expressão livre de diferentes religiões, é uma coisa muito importante para aquele lugar. O esporte, como eixo transformador, mas não aquele esporte tão básico quanto só pensar no campo de futebol de areia, o que mais poderia ter para aquele lugar. Água foi uma coisa que apareceu com muita relevância, a cultura apareceu com muita relevância. Eu estou falando assim. Pode parecer, jura que esse Barba vai vir aqui e falar que cultura, esporte e água... A questão não é essa. A questão sempre é que cultura, que esporte, que água, cara pálida. Porque a gente tem, na verdade, o quê? 10, 12, 15 clusters possíveis de atuação. Não tem um universo
de 500 possibilidades de transformação. E tem algumas gavetas que são saúde, bem-estar, cultura, esporte, educação, tem algumas religião, tem algumas gavetas que elas são meio que, eu diria, limitadas até. A questão não é qual gaveta acionar, é entender quais são as acionáveis e dentro delas qual é o elemento ou qual o conjunto de elementos que é capaz de criar essa conexão. Então essa é a malandragem. Entendeu? Por isso que é uma coisa que não dá para ser feita, não é de prateleira, Dani, que é o meu principal problema. Eu não tenho como mudar o meu modelo de consultoria para uma coisa que eu consigo... Custa 10 mil reais. 500 pau. Quentão lá. Não dá. Entendeu? Porque, cara, Lógico. Se eu tô falando que cada lugar é único, como você mesmo falou, cada lugar tem uma alma, como é que eu vou fazer isso em produção em massa? E aí o place branding, ele consegue identificar isto, Sim. que é a alma, e através dessa alma, que adorei essa expressão, cara, que é a percepção, é o que as pessoas enxergam sobre aquele lugar, Exatamente. o significado que elas têm para aquele lugar, e aí, obviamente, isso se materializa num produto imobiliário. Sim, produto imobiliário. Aí, feito isso, o place make, ele vai, digamos, fortalecer Sim. através de atividades aquele Sim, lugar, não é sim. isso? Ele vai criar experiência no espaço público. Então, assim, como é que isso acontece? Se a gente está num projeto pré-master plan, essa identidade, essa alma, orienta o master plan. Então eu já sei que gavetas ativar, que clusters ativar, o que ativar de cada um deles, porque eu já entendi isso com a comunidade, com as pessoas que querem ir para aquele lugar, com os possíveis clientes, com quem está lá. Já entendi que aquele lugar representa um imaginário coletivo, um imaginário específico e coletivo. Aí, isso tudo cria diretriz de orientação para o master plan. Então o master plan vai saber que tem que fazer tal coisa, que a quadra de tal coisa não é de beach tênis, é de peteca, que não adianta fazer ciclovia em tudo, porque as pessoas não andam de bicicleta, porque o sol é um lugar no leste onde o sol é de 45 graus, vai na Amazônia que chove mais do que fica, não vai rolar, então não adianta ser... Então, começa a ter mobilidade, começa a entender quais são essas gavetas, e isso orienta o master plan, e aí a equipe de arquitetura de planejamento, de desenho urbano, melhor dizendo, pega essas orientações e transforma em projeto. Acontece muito mais do que deveria a gente chegar com o master plan feito, quando não construído. Quando está construído, você já entendeu que o hardware já não tem mais o que fazer. Já foi para o vinagre. Então aí eu entro com o placemaking, não só, nesse caso, já construído só com software. O que vai acontecer? Como eu vou ativar aquele lugar para aquele lugar ter significado? A gente fala o tempo inteiro que o placemaking é criar lugares vibrantes. E lugar vibrante é uma fórmula muito simples. É igual a pessoas, atividades e significado. E esse tripé é tão poderoso, se eu tirar uma dessas pernas, ele não se sustenta. Pessoas, se eu não tenho pessoas, eu não tenho significado, eu não tenho atividade. Se eu não tenho atividade, eu não tenho porque ter pessoas, e se eu não tiver pessoas, eu não tenho significado, e assim por diante. Né? Então eu estou indo sempre para esses três grandes eixos. O placemaking é trabalhar esses três grandes eixos nos lugares pré-master plan, durante o master plan, a gente se junta com a equipe de projeto e olha, a gente tem, e aí vem com aquela pesquisa monstra, vamos compatibilizar esse master plan com essa identidade, com esse posicionamento. Ou quando já está construído, eu perco a oportunidade de opinar sobre o hardware, mas eu posso opinar sobre o software. E eu sempre acho que entre software e o hardware, o software é muito mais importante. Eu consigo contornar um hardware com um software muito bacana. Porque o que diz que é uma praça? A rodela de concreto que está feita no chão ou a galera usando aquela praça todo o tempo inteiro? Tanto que tem praça que não tem praça territorialmente. E as pessoas se encontram lá. Então, essa é uma das bases dessa discussão. Então, a gente está falando sempre de trazer esse lugar vibrante, aí se já está pronto, a gente trabalha com o software. Então, a gente pensou a identidade, traduziu isso numa singularidade, numa algo que vai orientar as ações daquele lugar. Essa singularidade, essa identidade, essa alma, se a gente quiser, orienta
placemaker, que por sua vez vai orientar master plan e pós-master plan, que a atividade vai ter, porque antes de fazer o master plan e falar, uhul, vai aí. Não. Você tem que ter uma... Sim, amigo empreendedor imobiliário, o seu trabalho termina muito depois de você entregar o produto. Sinto ser o portador de más notícias. Mas como que ele vai se manter vivo? Isso, por algum tempo, é uma coisa que, se você quer ter um lugar vibrante, transformador, que vai criar capital simbólico, capital reputacional para a sua empresa, para você, para a sua marca, você vai ter que se preocupar com isso, pelo menos por um período de tempo inicial, até que você consiga ter uma associação de moradores capacitada a tocar isso para frente. É como se futuro. Você desse um empurrão inicial para que aquelas pessoas... É isso aí, é exatamente isso. Tivessem... Exatamente isso. Enfim, exatamente que o lugar cumpra a função para a qual ele foi desenvolvido. É isso aí. E aí depois que você empurrou, a coisa vai. É isso. E você ativa isso através da comunidade também? Sim, sempre. Sempre. E como unir essa comunidade, que às vezes são os compradores, né, ali? Então, de várias formas diferentes. Acho que o principal dessa história toda é entender o que o lugar representa mesmo. Porque quando você entende isso, você vai fazer um projeto que entregue essa necessidade. A gente tem um exemplo muito bacana, se você gosta dos exemplos, né, dele. Rodrigão, nosso amigo, deve ter aqui com você algumas vezes. Eu mando um abraço para ele aí agora. Rodrigo Mendonça, da Estrela Urbanidade. Cara, temos episódio na sétima temporada maravilhoso. Parceiro de longa data. A gente fez um projeto se preocupa muito com isso. A gente fez um projeto dele com ele maravilhoso, que era um projeto que abraçava a praça da região do bairro como uma praça que conectava o empreendimento com a cidade. A gente fez um projeto sensacional junto lá, um projeto de arquitetura que ficou maravilhoso no final, mas pra você ter uma ideia, a pista de skate tem problemas. A prefeitura fez um negócio, fez outro. Pode ser, não é que tem problemas, podia ser melhor. Como que você faz isso? Você junta as associações de skatistas, junta os skatistas que vão no bairro, junta todo mundo, vai para a pista de skate, abre um papelzão monstro e fala, rapaziada, vamos desenhar isso aqui? Porque eu não tenho nada de skate. Nunca de skate na minha vida. Eu vou desenhar? Imagina o sentimento de pertencimento desses caras pro lugar. Te dizer que a praça bomba, lógico, que precisa de skate bomba, que não foi alguém que foi lá na melhor intenção, porque isso sempre envolve boa intenção. O cara que faz um bowl de skate em qualquer lugar do mundo, ele tá, prefeitura, poder público, quem quer que seja, tá bem intencionado. Mas falta, às vezes, o processo, o método para fazer isso de uma forma mais assertiva. Esse é o super caso que eu tenho bastante orgulho de ter participado, que é lá em Juiz de Fora. E que foi assim, que é uma praça grande, gigante, vai ser muito grande. Poderia simplesmente falar, essa praça aí não tem a ver com o empreendimento, beleza? Não, mas vamos entender que essa praça faz parte desse empreendimento, porque ela, ao transformar o bairro, ela impacta o bairro inteiro, e impactando o bairro inteiro, ela também impacta o meu empreendimento. Cara, isso é pensar na intersecção empreendimento-cidade, que é o que eu acho que é uma das fronteiras, que eu diria inevitáveis ao empreendedor imobiliário, que hoje está circunscrita a algumas pessoas que estão olhando isso mais para frente, mas que inevitavelmente vai se tornar algo tão esperado quanto, sei lá, tomada para carro elétrico num prédio de alto padrão, mas num centro urbano. Porque, mas, cara, quando você fala do inevitável, e também é o inevitável do privado cuidar do público. Vamos lá. A gente tem mais 2 horas? Eu adoro isso, porque eu falo isso todo o mercado imobiliário. Eu adoro falar isso pro mercado imobiliário, sempre fica olhando assim com uma cara tipo, eu não, hein? Porque assim, a gente tem que entender que cada vez mais, eu falo isso pro poder público e fica mais bravo ainda, cada vez mais a iniciativa privada, empreendimentos privados imobiliários moldam as cidades. Sem dúvida. Pro bem e pro mal. Transformam lugares em espaços e espaços em lugares. Gentrifica ou faz o oposto, que eu não sei de favelizar, mas qualquer outra coisa. Então, assim. Nós temos provas reais disso. Reais, várias. Assim,
Tanto quando o poder público não dá espaço para o privado, e principalmente quando a gente fala de expansão urbana. E aí as pessoas precisam ocupar de qualquer forma, e aí a ocupação acontece sem planejamento. Exatamente. Né? Assim. Exatamente. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Então, o que eu acho é que é inevitável que essa conta bata na porta dos empreendedores imobiliários entenderem que ele tem uma função simbiótica em relação à cidade. Eu acho que a gente está indo para um modelo onde a cidade de bolhas, como eu gosto de brincar... O que são cidades de bolhas? Cidade murada. Não só cidade murada, eu gosto de cidade de bolhas, que são os diversos muros físicos e simbólicos, que você pode ter uma bolha sem ter um muro, tá? Só aquilo tem uma percepção, um posicionamento tão diferente do redor que você não precisa nem colocar muro, que aquilo vai ser Marte dentro de Júpiter, entendeu? Então, assim, que a gente tem que começar a entender isso, cara. A gente tem que começar a, se não entender, pelo menos discutir essa necessidade. Porque, de novo, não estou aqui de um ponto de vista utópico, urbano. Do ponto de vista, não tem nada de utopia nisso, tem a ver em como esse impacto gera cidades melhores produtos e, portanto, melhores remunerações, portanto, melhores investimentos. Assim, eu não tenho nenhuma pretensão de achar que isso tudo tem que ser algo que é feito pelo empreendedor imobiliário de forma altruísta. Eu também sou empresa, também sou empreendedor. Não imobiliário, mas sou consultor. Todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo faz as coisas. No nosso mundo capitalista, gostemos ou não dele, essa realidade que é um dado da realidade. Isso tem que retornar. Então eu não tenho essa pretensão de achar que o empreendedor imobiliário tem que ocupar o espaço deixado pelo poder público. Longe de mim vir com essa discussão. Mas eu acho que ele tem que entender que ele faz parte da cidade e que essa discussão, essa compreensão da relação simbiótica dele com a cidade gera valor simbólico e financeiro. E isso é um paradigma que muda o jogo geral para o empreendedor e para todo mundo que não tem nada a ver com aquele empreendimento diretamente. Eu ia te perguntar como convencer o empreendedor. Eu acho que é essa. Assim, Raquel. É reputação de marca. É valor do valor produto. Do empreendimento. Não é metro quadrado, é valor do empreendimento. Como aquilo é capaz de encantar as pessoas e traduzir aquilo em algo que as pessoas não façam a comparação. Eu compro 100 metros aqui, mas com esse mesmo dinheiro eu compro 102 ali. Então eu compro 102. Não, cara, eu não quero nem saber o quanto tem. Assim, não importa que eu compro 100, mas isso aqui de 50, cara, isso aqui eu entendo que é o meu lugar no mundo. Portanto, eu quero estar aqui. Eu quero viver aqui, eu quero empreender aqui, eu quero trabalhar aqui, eu quero estudar aqui. Whatever que a gente queira falar, que aquele lugar seja capaz de promover. Então, acho que isso é muito importante a gente entender, porque no fim das contas, Raquel, existe um pragmatismo de tabela de Excel atrás dessa história. Esse meu jeito meio maluco parece que é tudo uma grande utopia, mas não, no fundo tem um Excel que prova que esse investimento dá um retorno muito maior do que se imagina ao não fazê-lo. Mas aqui, de novo, para isso tem que romper um paradigma fordista século XX. Impressionante. Como dizia... Falo, né? Impressionante o quanto eu falo, né? Impressionante. Impressionante. Eu queria só explorar uma coisa ainda do Place Branding. Bora! Place Branding tradicional versus o Place Branding 3.0, que você falou mais recentemente sobre isso. O Place Branding 3.0, ele é o embrião, quando não tinha nome ainda. O Place Branding 3.0 foi um artigo que eu publiquei. Aonde as pessoas podem ler seus artigos? Em alguns lugares. Mas na página da empresa, na NLF.com, não tem o BR, tem a parte de conteúdo que tem um monte de artigo, um monte de apostila, de relatório, de aba 4 para baixar, tudo de grátis.
E nos portais que eu escrevo normalmente, Connect Smart City, e no Futuro das Coisas são os portais no Brasil que eu escrevo. Os outros são em inglês, é um pouco mais complicado de acessar, a discussão é um pouco diferente, um pouco mais cidade. Nesses dois tem bastante coisa que faz conexão com imobiliário. Então, mas o 3.0 foi um artigo que eu escrevi, se não me engano, para o Futuro das Coisas, quando eu tive essa compreensão de que só a identidade e a experiência hoje não seriam capazes de levar os lugares para o sucesso frente ao futuro incerto. Então, o Placement 3.0 é o embrião da discussão do que hoje eu chamo de lugares à prova de futuro. Então, a gente pode dizer que hoje o termo lugares à prova de futuro que eu venho usando substituiu o que naquele momento eu não tinha um nome ainda para isso. Que o Placement 3.0 foi um artigo que nasceu de uma angústia, de não aguentar mais essa realidade de entender que todo mundo estava pensando sempre com informações de hoje, pesquisas de hoje, colhidas com dados de ontem, para projetos que vão ser lançados em 10 anos ou para cidades que têm uma obrigação de serem antifrágeis durante muito mais tempo. Então, 3.0 é isso. É o lugar à prova de futuro, que é place branding tradicional, placemaking estratégico e futurismo estratégico para lugares. E o que são os lugares digamos assim, antifrágeis e esses projetos pensados para o futuro? Então, o que são as tendências? Vamos lá. O Lugares à Prova de Futuro é uma evolução do estado antifrágil, como eu te falei agora há pouco. Uhum. Então, o estado antifrágil, a gente tinha uma compreensão da incerteza do futuro, que foi no meio da pandemia, né? Eu comecei a escrever muito antes, mas eu lancei, a pandemia baixou, né? Eu lancei o livro, que a gente precisava que duas grandes características indispensáveis a lugares, independente da escala, independente da natureza, eram a adaptabilidade e o dinamismo. Porque eu entendia naquele momento que o futuro era incerto. Mas naquele momento eu entendia o futuro como singular. E a mudança toda para o lugar à prova de futuro é essa. Se no estado antifrágil, no Placement 3.0, eu olhava tudo isso numa perspectiva ainda, sem saber muito bem que horizonte era esse, no lugar à prova de futuro, eu entendo que a minha identidade nasce do presente e do passado. E aí, surpresa, passado também é plural. Como assim passado é plural? Sim, meus amigos, passado também é plural. Existe o passado hegemônico, o passado esquecido, o passado apagado, aqui ó. O passado contestado. Existem alguns passados que sobrepostos no lugar onde a gente está. O passado inventado, idealizado. Então, assim, os passados, eles te dão essa informação. Então, a identidade é passado e presente. Aí, compreendendo esse processo, eu tenho o que eu vou chamar de singularidade, como você falou aqui, vamos usar o termo que você deu, que eu também gosto muito, a alma do lugar. Embora para a gente alma seja uma outra coisa, mas não importa. Esse conceito, eu tenho essa identidade, essa alma, essa singularidade. Mas depois eu tenho que testar essa singularidade no tempo. Então eu faço uma exploração de futuros com essa identidade para saber para onde que isso, identidade com as vocações do lugar, para onde que isso, quais são as possibilidades que isso me oferece. A gente trabalha com 5 horizontes de futuro, né? Preferido, que é o que tem juízo de valor, que é o que eu quero chegar, para o qual a gente desenha junto visão, o preferível, né? O absurdo, o tópico distópico, o possível, o plausível e o projetado, que é o bate-caixa. Tá tendo cola, viu? Tendo cola. Obrigado, Mariane. Eu já mudei tanto isso, né? Putz, porque já foram 8, viraram 6. Aí eu cortei, viraram 5. Porque assim, é isso, adaptabilidade é isso. Entendendo o que funciona e vai ajustando o framework. Então, a gente explora esses 5 futuros com o cliente, quando possível com comunidade. Em estágio a gente faz isso com comunidade. Ao explorar esses cenários, a gente começa a entender que experiências são necessárias para a gente chegar no cenário preferível, que é aquele que a gente quer chegar, né? E a gente brinca, a Camila, que é a nossa head
lá de placemaking, de experiência, ela cunhou uma relação dual que eu gosto muito, que existem projetos, ativações e experiências que são de ataque e ativações e experiências que são de defesa. Então, ataque são os projetos que eu faço impositivos, proativos, para alcançar o futuro que eu quero enquanto lugar, enquanto empreendimento. Os de defesa são processos e sistemas que eu implanto e deixo na manga, não implantados ou não, mas eu deixo na manga, eu tenho ciência deles, que vão me proteger daqueles futuros que eu não quero. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com essas duas frentes: propositivo, proativo e o reativo, que vai me preparar. Não é reativo, também é proativo, eu também estou pensando antes, mas ele de qualquer forma ele só entra em vigor quando eu estou entendendo que aquele cenário está se desenhando. Isso é que eu já tenho ele anteriormente, né? E aí, no final disso tudo, eu aplico eu crio o conjunto. A gente, né? Eu faço nada. Aliás, cada dia eu faço menos coisa no escritório. Que bom, barba branca. Você me falou, pô, cara, essa barba. Eu falei, bicho, essa barba ficou muito mais branca da última vez que você me viu. Né? A velhice tem que ir para alguma coisa, para fazer menos coisa. Tem gente mais nova e mais inteligente, mais capaz de fazer as coisas. Então identidade, presente e passado, explora o futuro, amarra esse futuro em experiências que são atividades, equipamentos, programações. O que vai acontecer naquele lugar para isso? Estratégias de comunicação, estratégias de marketing, estratégias de políticas públicas e urbanas, se for numa cidade, estratégias de sustentabilidade e meio ambiente. Aí tem um rol ali de várias frentes diferentes. Para isso, é entregue no pacote de recomendações, um pacote estratégico, e a construção. A gente sempre indica, sempre sugere a construção de um comitê multi-hierárquico, multidisciplinar, gestor de marca-lugar, que é a turma que vai ficar ali discutindo, capaz de discutir os rumos e de entender quando cada coisa deve ser aplicada diante de como for o desdobramento de cada cenário que foi explorado. E muitas vezes não é nenhum desses que foi explorado. Muitas vezes o mundo aponta para um outro, mas eu já tenho tanto argumento que o próprio comitê é capaz de pegar o que é mais importante de cada um e fazer aquilo acontecer. A gente chega a explorar tem cidades que a gente explora 12, 13, 14 cenários. Claro, isso tem uma hierarquia, o que é mais importante, o que é aquilo. Isso aqui é muito, muito, muito improvável, mas, porém, todavia, pode. Deixa aqui. É legal, é que quanto mais absurdo for o cenário, maior a chance de você descobrir coisas que você não pensaria normalmente. E essa é a grande malandragem. Que você sai daquele dia a dia, do bate-caixa, você começa a explorar várias possibilidades que te aponta oportunidades que você nunca ia pensar antes e te aponta esse texto que você fala, opa, tem que ter uma carta na manga aqui para isso. Se Deus quiser, não vai acontecer, mas se acontecer, eu não posso ter pego com a calça na mão. Assim, a gente sempre faz um encontro lá na empresa para fazer o desenho do planejamento estratégico. E esse ano eu fiz um exercício que eu vi em algum podcast que eu sigo. Falei assim, galera, nós vamos criar pelo menos 5 negócios para destruir a nossa empresa. É isso aí. Vê a voz do além no podcast? Manifestação da plateia. Mariane tem que a Mariane tá louca por um microfone. Ela tem que louca por um microfone. Cara, participação especial. E dessa discussão, fala assim, putz, tem esse aqui, isso aqui, nós temos que criar isso aqui. Dani, a turma de futurismo estratégico, meus amigos todos que trabalham com empresas, falam que o planejamento estratégico tradicional também foi meio pro vinagre. Porque você vai planejar a tua empresa para os próximos anos com base em qual futuro, amiguinho? Com esse que nada vai acontecer? Você tem que estar o tempo inteiro, você tem que ter uma exploração de cenários e tem que ter um sistema dinâmico adaptável para entender que você tem que rever isso o tempo inteiro. Não daqui a 2, 3 anos. Então, olha só que loucura. Doido. Né? Ok, você está falando assim, pensando aqui muito, né, no que a gente está falando. Já estouramos nosso tempo, mas tudo bem. Avisei que eu falava muito. Aí eu fico pensando assim, mas que referências a gente vai buscar? De onde a gente vai trazer esse repertório? Mas eu posso concluir que
com as pessoas do lugar mesmo? Sempre. Assim, o ponto de partida e o ponto de chegada, na minha opinião, na opinião da gente, sempre são as pessoas do lugar. Mas nesse meio do caminho, é muito importante explorar o que o mundo está fazendo. Sim. Né? A gente, inclusive, dentro do escritório, da consultoria, a gente criou um observatório só para isso, que chama Urbanscope. A Urbanscope é um departamento, junto ao departamento de pesquisa, que o Manuel toca também, que só trabalha mapeando tendências e sinais urbanos. É muito comum a gente ver consultorias de tendência para moda, para consumo. A gente só trabalha com as dimensões do universo urbano. Então a gente fica o tempo inteiro mapeando o que está acontecendo, né? Exemplos e iniciativas às vezes minúsculas, né, que a gente vai chamar de um sinal fraco, uma coisa que está lá na franja do conhecimento, lá no limite, na borda do conhecimento, para trazer, para entender como isso pode impactar nossos futuros e como isso pode servir, muitas vezes, de uma ideia, de uma mola propulsora para a gente aterrissar aquilo na realidade daquele lugar. Então, a Urbanscope ela fica o tempo inteiro fazendo... Eu sempre brinco, uma das palestras que eu dou sobre lugares à prova de futuro, eu sempre abro essa palestra com uma foto de telescópio, né? Porque eu falo que o trabalho de um lugar à prova de futuro é usar duas lentes, a lente do telescópio e a lente do microscópio. O microscópio para olhar o DNA daquele lugar, e o telescópio para ver o que o resto do mundo está fazendo lá nos cafundó da Indonésia e entender como aquilo pode, de alguma forma, responder a anseios que a gente tem aqui. Então, sim, começa e termina no microscópio, mas no meio, cara, tem que ter o telescópio. Entendeu? Tem que dar aquela... Né, o futurismo estratégico vai chamar de escaneamento de horizonte, né? Você escanear o que está acontecendo nos mais diversos... Isso dá um trabalho desgraçado, assim. São muitas fontes de informação. Felizmente, nesse ponto, a gente pode discutir por causa da vida o impacto que a inteligência artificial trouxe para o mundo, mas esse é um dos pontos que eu acho que é um uso bastante inteligente e ético, que é na catalogação e na compilação de quantidades absurdas de informação. Né? Consegue ler muito mais rápido do que a gente. Se a gente fizer uma engenharia de prompt decente, consegue qualificar, classificar isso de uma forma que a mente humana vai ser usada para o que serve, né? Que é a nossa capacidade de pensar, de conectar, de fazer a parte do nexo, que a IA ainda não é muito capaz, não é tão capaz assim de fazer, por enquanto, pelo menos, né? E fazer com que isso seja decodificável e acessível, para não ficar aquele banco de coisa que você não vai conseguir chegar. Mas então, por isso que eu acho que assim, eu tenho tanta certeza disso que eu criei uma empresa dentro da empresa, que é o Urbanscope, que só faz isso. Ela faz isso para a gente e faz isso para fora também, né? Você pode contratar um relatório de tendências para discutir como que está, por exemplo, se for uma questão para o seu empreendimento, mobilidade urbana no mundo e como essas tendências do mundo impactam o meu bairro na parte leste de Sinop. Né? Então, assim, esse diálogo o tempo inteiro entre mundo e lugar. Né? Antigamente tinha um termo meio ruim para isso, que era o glocal, né? Pensar global e agir local, isso da desterritorialização, pois isso do vinagre é um conceito que eu acho que já está bastante século XX, mas passa por esses olhares de mundo e de realidade local, mundo e lugar, mundo e lugar, mundo e lugar. Mas o microscópio eu ainda acho que é a lente mais importante. Eu teria mil perguntas. E eu acho que a gente sai daqui com um repertório. Assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo ou vendo vai pensar demais, igual a gente está pensando, né? Com a cabeça borbulhando de ideias. Fervendo. E isso faz com que a gente tenha que ter você, Caio, várias vezes aqui. E que foi assim. Sensacional. Que bom, que bom. Sensacional. O que eu acho, a gente não cumpriu nem 10% da nossa pré-pauta, né? Eu tô vendo que não tem, não. Nada, né? Nada. Não, a gente fez uma pré-pauta, fizeram uma pré-pauta linda. Falei, isso aí vai ter que demorar umas 4 horas. Né?
Mas eu queria te pedir uma coisa. Cara, de tudo isso, para quem é o nosso público? É a pessoa ligada ao loteamento. Loteamento ou algum agente ligado ao mercado de loteamento. Sim. De tudo isso, vamos extrair isso. Qual é a recomendação? A recomendação é entender que o lugar é um ativo estratégico. A identidade do lugar é um ativo estratégico. E isso vale muito mais hoje do que muita coisa que o mercado imobiliário tinha como dogma no século XX. Então, assim, primeiro porque o conceito de lugar mudou. Então, o conceito de lugar mudou, de novo, location foi em parte para o vinagre. E isso é uma coisa muito importante para o cara que está ligado ao território. O cara da terra, o loteador é o cara da terra. O cara do território, literalmente, é o cara do espaço, antes de ser um lugar. Muitas vezes, quando está falando de um empreendimento de greenfield, ou seja, de uma expansão, onde não tinha nada, então a gente tem um espaço puro. Ele entender que ele compreender como que aquele espaço dele pode ser sobre um lugar, através de uma investigação sobre a identidade, sobre quais essas características simbólicas que fazem daquele lugar a percepção que ele tem, isso pode ajudar barbaridade para ele entender o empreendimento dele com mais qualidade e na própria discussão com quem vem depois no processo. E vou além, muitas vezes até com o próprio poder público. Né? Uma coisa que a gente entende, tudo bem, não é para o loteador, é mais para frente, mas é que quando você faz um processo de place branding como esse, muito centrado, né, com um método muito sólido, muito testado, você cria um capital político, inclusive. Impressionante. Eu já participei de alguns que é impressionante. Tá? Não foram poucas as vezes que eu vi o projeto de place branding virar um trunfo absurdo junto à prefeitura, porque a gente vai trabalhar com dados que eles não têm. Infelizmente, tá? E sem contar que eles estão se sentindo respeitados, no sentido de serem escutados sobre as demandas da Exatamente. A gente vai ouvir gente que a prefeitura não tem muitas vezes os meios para, não tem o método, não tem o meio para ouvir. Então é muito legal. Então assim, tudo isso faz com que a gente consiga questionar algumas verdades absolutas que não são nem tão verdades, nem tão absolutas assim, das quais o mercado imobiliário costuma ser muito apegado. Então, para mim, assim, uma coisa é isso. A identidade do lugar pode e deve ser pensada como ativo estratégico. E não só se ela está do lado de uma rua, de uma estrada. Greenfield, geralmente a gente está falando de estrada, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Para o loteador. Acho que para quem vem depois, para o incorporador, para o consultor, todo o resto que a gente falou se aplica, mas para o loteador, acho que tem essa relação do território, como o território dele deveria ser visto por ele, mais como um lugar do que como um território. E cabe a ele refletir sobre isso e chegar, muitas vezes, para a própria incorporação, para quem vem depois, com uma visão mais sólida que vai trazer benefício reputacional, político, econômico para ele e não só para quem vem depois e coloca essa camada. Acho que isso é uma boa malandragem. Show de bola. Surreal. Muito bom. Sensacional. Muito bom, muito bom. Mas fica o convite de ter Caio Esteves parte 2. Claro. Se vocês não cortarem esse aqui em 2, que a gente tá falando um doidado, eu vou que você quiser. Sabe que assim, eu sou aquele cara que você convida para tomar um café, ele vai. Por mais que eu não tome café, isso é verdade, mas eu vou. Eu bebo qualquer outra coisa, mas eu vou. Como dizia uma chefa minha, o Caio é esquisito, ele não toma café. Nossa, Biela, que não tomar café é a menor das minhas esquisitices. Caio, mas obrigado mesmo por você ter vindo. Caio, obrigado pela contribuição, foi muito legal. Legal mesmo. Não, foi sensacional, sensacional. E aí, gente, tem que falar, né? Curta, compartilhe, comente. Porque esse episódio, ele tem que bombar. Não, todas as temporadas têm surpreendido. Todas. Toda temporada a gente fala assim, essa foi melhor. Não, mas essa foi melhor. Essa sétima. E tá curtir legal. E compartilhar é até ruim, assim, né, da gente ficar falando esse tempo todo, mas é porque alcança. É lógico. Alcança, lógico. né? O comentário eu sempre tenho medo, né? Que vai vir, esse barbudo é maluco. Onde vocês acham de que hospício tirar esse barbudo? Mas tudo bem, vamos aí, né? Vamos lá, a gente tá aberto, estamos abertos à discussão.
Show de bola. Obrigado, gente. Valeu demais. Valeu mesmo. Galera, valeu e até o próximo episódio. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.